Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre A Viagem, que é um romance, o primeiro romance da Virginia Woolf publicado em 1915. Esse daqui então é um romance que eu li para participar do Clube de Leitura Virginia Woolf, que é um projeto bem bacana proposto e organizado, enfim, pela Fran do Livre Café. Eu vou deixar lá embaixo uma playlist onde você pode encontrar alguns vídeos em que eu dou mais informações sobre esse projeto, certo? Muito bem, e esse daqui foi o primeiro romance da Virginia que a gente se propôs a ler. A gente vai ler a obra da Virginia em ordem cronológica. Muito bem, então. Esse daqui, então, como eu disse para vocês, é o primeiro romance dela, publicado em 1915, e é um romance que, veja só você, apesar da inexatidão geográfica dada aqui pela autora, é um romance que tudo leva a crer que se passa no Brasil, em um vilarejo fictício no norte do Brasil chamado Vila Marina, ou algo do tipo, já me esqueci o nome do lugar, mas enfim. O fato então é que apesar das coordenadas geográficas meio que darem a entender que se passa aqui em território brasileiro, isso não fica posto explicitamente pela Virginia, justamente porque assim ela não precisaria, de certo modo, ser muito fiel nas descrições do local, uma vez que ela nunca veio para o Brasil, não é verdade? E é engraçado porque, apesar de ser um romance que se passa no Brasil, é muito forte a presença da cultura hispânica, espanhola, aqui dentro desse livro. Então é bem interessante você observar. E ao mesmo tempo você tem algumas coisas que lembram muito a paisagem de Portugal e o estilo de vida de Portugal. Enfim, então se você aí já foi para Portugal, você vai reconhecer várias coisas aqui que você vai falar assim, ué, que coisa estranha, enfim. Então é bem interessante você ver essas duas culturas convivendo juntas aqui dentro desse romance. Enfim, esse daqui de modo geral a gente pode dividir o enredo desse livro em três partes, né, em três grandes partes. Apesar dele ter 27 capítulos, a gente pode dividir esses capítulos aí em três partes. A primeira delas ela vai narrar basicamente a história da viagem, né, dessas pessoas que saem da Inglaterra e chegam aqui no Brasil. E essa parte ela se estende do capítulo 1 até o capítulo 7, mais ou menos, até o capítulo 7. A segunda parte que vai tratar um pouquinho da adaptação dessas pessoas aqui nesse território novo para elas, vai se estender ali do capítulo 8 até mais ou menos o capítulo 15, 16. E do capítulo 16 até o capítulo 26, a gente vai ter ali o desenvolvimento do relacionamento do envolvimento amoroso entre dois personagens aqui do livro. E o último capítulo vai meio que tratar um pouquinho da volta dessas pessoas à Inglaterra. Muito bem, então. A primeira parte é uma parte muito interessante porque, como eu disse para vocês, a gente vai ter ali a narração sobre essa viagem desses ingleses para a América do Sul. E é uma parte em que a Virginia Woolf ela vai pegar vários personagens completamente diferentes entre si, vai juntar eles e vai diferentes e desconhecidos entre si, vai juntá-los ali em um mesmo ambiente e vai descrever o seu comportamento tanto sozinhos consigo mesmos, mas também principalmente no envolvimento entre esses personagens. Nesse sentido, então, digamos assim, a perspectiva adotada pelo narrador aqui é a perspectiva de uma das personagens, que é a Ellen, que em um primeiro momento você pode até pensar que ela vai ser a personagem principal, mas à medida em que o livro avança a gente fica sabendo que na verdade a principal é a sobrinha dela, a Rachel ou Raquel, como eu prefiro. Enfim, então a gente já vai acompanhando ali a descrição desses personagens, principalmente pela figura ali da Ellen, que é uma personagem muito interessante, ela é muito pragmática nas suas descrições, digamos assim. Ela analisa muito a fundo o comportamento dos outros personagens, então é muito interessante você observar, você acompanhar ela nesse primeiro momento para conhecer um pouco desses outros personagens, não é? E uma coisa interessante aqui, nessa primeira parte do livro, é justamente o aparecimento do casal Clarissa e Richard Dalloway, que vão ser ali personagens que vão aparecer com uma certa recorrência dentro da obra da Virginia Woolf. Enfim, as descrições que a Ellen faz desse casal são bem interessantes porque
apesar dela gostar muito do Richard, dela considerá-lo um sujeito muito interessante, muito inteligente, muito culto, um verdadeiro gentleman. Por outro lado, a Clarissa Dalloway é descrita como uma pessoa extremamente pedante, extremamente metida, aquele tipo de gente que não dá pra você ter uma conversa muito aprofundada, porque ela é uma pessoa muito superficial. E ainda pensando no casal Dalloway, é interessante você observar como que se dá o envolvimento da sobrinha da Ellen, da Rachel, com esse casal, que enfim, tinha tudo para dar certo, mas no final acaba acontecendo uma coisa ali que deixa um clima meio pesado no ar. Não vou falar o que acontece, você vai ter que ler o livro para saber. Muito bem, a segunda parte do livro vai trazer uma série de descrições geográficas e sociais dessa vila em que essas pessoas estão, lá, né, na vila de Santa Marina. Enfim, e daí já muda um pouco a perspectiva. A gente não acompanha mais tanto a perspectiva da Ellen, mas sim da sobrinha dela, da Rachel, que é uma menina órfã de mãe, que foi educada por um pai super protetor, e justamente por conta disso ela meio que não sabe lidar com algumas situações da vida, sobretudo com situações que envolvem o sexo oposto, e é justamente por conta disso que ela vai ter um forte relacionamento com a tia dela, né? Com a Ellen. A Ellen vai ser a grande mentora dela quando de sua vinda para a América do Sul. E é interessante porque a Virginia Woolf ela vai aproveitar esse segundo momento do livro para tecer uma série de comparações entre o modo de vida dos nativos e o modo de vida dos ingleses, no sentido de tecer uma série de críticas à sociedade, à religião e a uma série de outros fatores sociais da sociedade inglesa, né? E daí é interessante porque na página 339 dessa minha edição, ela diz o seguinte: os ingleses não conseguiam empalidecer o sol, mas de alguma forma milagrosa podiam dar às horas um curso mais lento, tornar os instantes mais sem graça, prolongar as refeições e fazer até criadas e pajens assumirem uma expressão de tédio e compostura. Então é muito interessante você observar a diferença que essa narradora vai, que esse narrador, enfim, vai colocando entre os nativos e os ingleses. E é interessante também, porque veja só você, né? O preconceito é uma coisa interessante. Não preconceito, mas enfim, não sei como classificar bem isso. Mas sabe aquele clipe da Madonna, La Isla Bonita, em que ela tá na casa, aí tem um monte de gente sambando na rua, e é uma festa louca, etc. Eu vou deixar o link para esse vídeo da Madonna lá embaixo. Por quê? Porque durante todo o momento em que a Virginia Woolf vai descrever esse vilarejo aqui do Brasil, eu fiquei imaginando o clipe da Madonna, porque assim, é certinho. Você imagina, tem um determinado momento aqui que a Rachel e a Ellen saem para dar uma volta, e daí tem umas moças com vestidos vermelhos dançando na rua, e rapazes com violas tocando. É o clipe da Madonna isso daqui. Eu acho que a Madonna deve ter lido esse livro para poder fazer aquele clipe. Mas enfim, eu achei isso muito engraçado aqui nesse livro. E a terceira e última parte vai falar um pouquinho do envolvimento amoroso entre a Rachel e um sujeito que ela acaba conhecendo aqui em um hotel, porque nesse vilarejo tem um hotel onde só tem ingleses, e daí a Rachel acaba se envolvendo com dois amigos, né? Com o St. John e com o Terence, e ela vai acabar, e os dois amigos eles têm ali pretensões literárias. Então o St. John está escrevendo um poema sobre Deus, e o Terence ele pretende escrever um livro sobre o silêncio. E essa é uma outra temática que vai aparecer com uma certa recorrência dentro da obra da Virginia, que é a tentativa de se escrever sobre o silêncio, sobre o passar do tempo e esse tipo de coisa. Então perceba que essa é uma coisa que já aparece desde o primeiro romance dela. E aqui a perspectiva ela vai meio que oscilar entre a perspectiva da Rachel e do par amoroso dela, que vai ser o Terence aqui. A Rachel, eu esqueci de comentar isso com vocês, a Rachel ela é uma exímia pianista,
Então aqui a gente vai ter uma série de aproximações entre a música e a literatura. E assim, é muito interessante você observar que enquanto a Virginia Woolf vai aproximando essas duas pessoas, ela vai fazendo uma série de discussões acerca do relacionamento, de como que é um relacionamento, ou pelo menos de como era um relacionamento aqui no início do século XX. E assim, gente, esse casal, ele é muito interessante observar o desenvolvimento do relacionamento dos dois. E eu não vou falar mais nada, mas assim, o final desse livro é uma coisa que te pega desprevenido, sabe assim? Acontece de uma hora para outra, em um único capítulo tem uma reviravolta na história e tudo que parecia que estava se encaminhando para um lado acaba indo para outro ali, de uma hora para outra. Enfim, de um modo geral, o que eu posso dizer é que a Virginia Woolf ela vai eleger aqui pessoas extremamente comuns para falar de situações extremamente comuns aqui dentro da vida dessas pessoas. E é justamente por conta disso que há uma certa identificação com alguns desses personagens aqui. De uma maneira geral, esse daqui é um romance que ele é muito irregular quanto ao ritmo de leitura que ele exige do leitor. E isso é extremamente esperável, esperado, enfim, de um romance de estreia, não é verdade? Mas eu percebo isso não como uma coisa totalmente negativa, porque eu acho que essa quebra de ritmo ela acontece em momentos meio que estratégicos. Por exemplo, tem um determinado momento na primeira parte em que no meio da viagem acontece uma tempestade e daí você tem a aceleração da narrativa e daí quando ela vai descrever jantares você tem uma narrativa mais lenta, esse tipo de coisa. Quando você tem a chegada dessas pessoas aqui na América do Sul, você tem novamente a aceleração da narrativa, mas daí quando você tem a apresentação de novos personagens, novamente fica aquela coisa mais lenta. Então perceba que é um romance que ele vai oscilando muito entre uma coisa e outra. Por exemplo, também na terceira parte, quando a gente vai entrar em contato com o romance entre esses dois personagens, quando eles estão sozinhos, a coisa fica um pouco mais lenta, mas quando eles ficam juntos, a coisa vai se desenrolando de uma maneira mais rápida. Então, enfim, é um romance que ele tem essa irregularidade no ritmo, mas eu não sei até que ponto isso é prejudicial ou totalmente prejudicial para o andamento da história. E eu não sei se você percebeu, mas esse daqui é um romance em que a Virginia Woolf ela já não segue a linha do romance tradicional, justamente por conta daquelas mudanças na perspectiva adotada durante a narrativa e que já é um prenúncio do que seria lá o fluxo de consciência. Então perceba que esse daqui é um livro em que a Virginia Woolf ela já vai começar a usar algumas das técnicas literárias e estilísticas que ela só viria a desenvolver melhor com o passar do tempo, não é verdade? Que é uma coisa que ela vai abandonar já no segundo romance, mas isso é uma história para outro pôr do sol, certo? É isso então, fica aqui a dica desse livro muito bom, apesar de ser um livro um pouco difícil em alguns momentos. Tem momentos aqui em que você tem que ter um pouco mais de paciência, mas todo mundo sobrevive ao fim do livro, certo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. E caso você tenha lido esse livro já, não deixe de dizer lá embaixo quais foram as suas impressões de leitura, certo? É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!